Nós, com os vídeos postados, naquele exercício 3 que resolvemos da lista 3, nós encerramos o nosso assunto de tração. E hoje, com esse vídeo, estamos introduzindo um assunto novo, que é compressão, dentro da nossa disciplina de estruturas metálicas. Portanto, a aula de hoje é uma aula introdutória a esse assunto. Assunto este que estaremos baseando na norma NBR 8800, item 5.3, página 43, norma que é texto básico da nossa disciplina. Estaremos também baseando em outro material, como, por exemplo, aquele resumo a respeito de compressão que já está postado no Liceu. Já existe lá também lista de exercícios. Estaremos tirando algumas informações de outras literaturas, como o próprio livro do Pifáio e outros autores. Portanto, senhores, o nosso assunto de hoje, assunto inicial, é a respeito de compressão. Imagine, nós temos aqui um pilar sujeito a uma carga M. Lembrem que quando estudamos tração, nós estudamos tração e não nos preocupávamos muito com a seção da barra tracionada. Não nos interessava muito se a barra era uma cantoneira, se era um perfil I, se era uma seção duplamente simétrica ou monossimétrica ou até mesmo assimétrica. O que era interessante era a seção transversal, porque em tração nós não tínhamos tanta preocupação com estabilidade. Usamos várias vezes o mesmo exemplo. Você pega uma barra e traciona. Quanto mais você traciona a peça, mais estável ela fica. Um exemplo claro disso são cordas de um violão. Quanto mais você aperta, mais que a corda se torna estável. Imagine um cabo de aço. Você segura uma ponta dele e eu seguro outra. Se nós esticarmos, ou seja, se na mesma direção nós tomarmos sentidos opostos, quanto mais força aplicarmos, mais estável fica o cabo até ele vir ao rompimento por escoamento da sua seção. Entretanto, se fizermos o contrário, mantermos a direção e caminharmos num sentido oposto, o cabo perde a estabilidade e antes de entrar em colapso por escoamento, ele perde a estabilidade e não passa a ser útil para aquilo que desejamos. Este raciocínio nós devemos entender. Portanto, a tração é bem diferente da compressão, nesse aspecto. Por quê? Compreensão agora eu tenho que preocupar com estabilidade. Me interessa o tipo de seção, se há simetria em relação a X, a Y, se não há. Há uma série de coisas que precisam ser levadas em conta. Geralmente, quando se pensa em compressão, nós imaginamos de forma muito rápida esta fórmula que usamos para tração. Então, a tensão é força dividido por área. Ora, várias foram as vezes que no início das nossas aulas nós falávamos que o aço tem, em termos de resistência à compressão, igual à resistência à tração e vice-versa. Ora, se é assim, por que o estudo é diferente? Vejam bem, se aplicarmos esta fórmula, tensão é força dividido por área, e considerarmos essa tensão como Fy, a força é determinada pela aplicação da área vezes a tensão de escoamento. O mesmo poderíamos fazer em compressão, a princípio, se não nos preocupássemos com alguns parâmetros. Se fizermos isso para compressão, nós vamos encontrar um valor? Vamos. Mas algumas coisas nós precisamos de nos preocupar, como por exemplo, imagine a seguinte situação. Você tem um pilar de seção de 20 por 20. Ora, se ele tem seção 20 por 20, multiplicarmos 20 por 20, dá 400 centímetros quadrados. Ora, se eu aplicar aqui 400 centímetros quadrados vezes Fy, eu tenho uma resistência. Imagine este pilar com 1 metro. E depois imagine este pilar com 2 metros. Ora, eles possuem a mesma seção transversal. Mas todos sabem que à medida que eu vou aumentando o tamanho do pilar, ele vai se tornando mais frágil. E ele vai se tornando mais frágil não porque há uma variação na área. Não é isso. Não é porque há uma variação na tensão. Não é isso. Há uma outra variação, que é a altura, que esta fórmula não contempla e que causa diferença na resistência da peça.
Portanto, só com esse exemplo eu posso mostrar para você uma diferença entre tração e compressão. Porque em tração nós não nos preocupávamos com esta altura, em compressão já precisamos nos preocupar com isso.